Estamos de volta para mais um episódio da Escola Bíblica. Saiba que é sempre muito agradável para nós, para mim e para o pastor Pedro Esteves, podermos estar consigo neste horário e podermos, de alguma forma, estudar a Palavra de Deus consigo. Abrimos a Palavra de Deus, deixamos que a Bíblia fale ao nosso coração e você, desse lado, pode tirar todos os apontamentos que considerar serem necessários, quer para a sua vida, quer para depois partilhar com os outros, porque o bom de tudo aquilo que Deus nos dá é podermos partilhar com os outros as boas coisas que recebemos do nosso Criador. Pedro, abrimos mais uma escola bíblica e abrimos, claro, com o sumário. Um sumário simples hoje, porque a seguir já temos muito para explorar. Nós vamos verificar que Paulo usa diferentes termos, pelo menos dois termos distintos, para se referir ao mau uso que se pode fazer da lei, ou seja, há uma forma positiva ou não como a lei pode ser vivida. Muito bem, vamos ver então esses aspectos ponto por ponto, mas antes sugiro-lhe duas passagens do capítulo 5 de Gálatas. Vamos ler o versículo 3 e depois o versículo 14. Se não tiver a sua Bíblia à mão, siga a leitura através do nosso quadro, quando podemos ler que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 3, e de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Gálatas 5:3. Se passarmos para o versículo 14, podemos ler que, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pedro, estas duas expressões de Paulo sobre a lei parecem estar em contradição. Achas que estou certo ou estou errado? Bom, temos que reconhecer que é possível ficar com a impressão de que primeiro o apóstolo faz uma condenação acerca da lei. Aliás, e fala de forma irónica. É uma verdade, às vezes a ironia é um recurso de estilo, não é? Ele diz que se um homem acha que tem que ser circuncidado, lembremos que este é sempre o contexto, não é? Esta era uma prática que estava a ser ensinada e alguns novos crentes a ser obrigados a ser circuncidados. Então tem que guardar toda a lei. Então o Paulo diz, pois, se vocês acham que têm que ser circuncidados, vocês não podem escolher isoladamente a circuncisão. Então nesse caso vocês estão completamente obrigados a cumprir toda a lei. Ora, aqui o apóstolo Paulo está, como é evidente, a falar da lei cerimonial, então vocês têm que fazer os sacrifícios, não é? Os vários tipos de sacrifícios e cumprir toda a lei em todas as suas dimensões. Por isso, há uma série de ironia em dizer, se vocês fazem uma coisa, automaticamente estão obrigados a fazer todas. Mas ele vai encontrar uma sugestão. Claro que isto poderia querer dizer que, e algumas pessoas poderão fazer esta leitura, então o que ele está a dizer é que a lei está toda anulada. Bom, para já temos que distinguir, porque a lei não é uma coisa, são muitas, mas ok, este é o objetivo, mostrar que a circuncisão, como obrigação para a entrada na igreja cristã, tornaria obrigatória a obediência a todo tipo de leis que o povo de Israel tinha como prática. Mas a seguir, no versículo que lemos, ele vai dizer uma expressão que agora já parece mais positiva em relação ao cumprimento da lei. Porque o apóstolo vai dizer, toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, neste caso ele está a dizer que, na verdade, a lei continua a ser cumprida. Existem formas, se quiser, novas abordagens para esse cumprimento. Como é que se pode resolver? Porque dizemos resolver porque, na verdade, o apóstolo não está, como é evidente, a contradizer-se. Nós temos é que notar, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo usa duas expressões diferentes. Isto aqui é muito importante. Ele não usa a mesma palavra nem o mesmo sentido para se referir à lei nestes dois momentos. Ele usa a expressão, no primeiro versículo, guardar a lei. Isto é significativo. Portanto, neste caso, quando o apóstolo, no versículo 3, diz que a pessoa estaria obrigada a guardar toda a lei, percebe-se que ele está-se a referir ao comportamento, que é um comportamento errado, segundo o apóstolo Paulo, que é aqueles que acham que vivem debaixo da lei e que estão a tentar obter o quê? A aprovação de Deus através da guarda da lei. Portanto, a aprovação de Deus, porque para ser cristão seria necessário cumprir pelo menos parte dos requisitos da lei, então as pessoas estariam a guardar a lei no sentido em que têm que cumprir esses requisitos. Mas isso, de alguma forma, nós poderíamos deduzir que aqueles que encontraram, por exemplo, a salvação em Cristo já não têm necessidade de obedecer ou não obedecem? Pois, de uma forma... Essa seria a contradição, essa seria uma forma, melhor dizendo, de tentar
ajustar esta contradição. Seria dizer assim, bom, manifestamente, o apóstolo Paulo o que está a dizer é que as pessoas que encontram salvação em Já não Cristo precisam de obedecer. simplesmente não precisam de obedecer. É por isso que é importante, é significativo que Paulo use duas palavras diferentes. Quando ele usa esta tal ironia para dizer se vocês se circuncidam, então vocês guardam toda a lei, mas a seguir ele vai falar do cumprimento da lei, no segundo versículo. Por isso é que ele diz, toda a lei se cumpre. Então, aqui, o apóstolo está-se a referir não a guardar a lei, mas cumprir a lei. E aqui esta lei já não é tanto as leis globais de Israel, digamos assim, mas especificamente a lei de Deus. Ou não? Nós não podemos dizer que ele está a referir à lei de Deus, por exemplo, à lei moral. Porque o contexto aqui não nos permite dizer isso. Nós temos é que compreender o significado de cumprir a lei. Lembremos-nos do seguinte, talvez nos ajude a abrir um pouco o horizonte as palavras que o próprio Cristo usou. Eu proponho, Jorge, que nós possamos talvez colocar aqui no nosso quadro. São palavras bem conhecidas. Num dos seus primeiros discursos, Jesus disse o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Aqui está, mais uma vez, é a mesma palavra. É exatamente a mesma palavra que Paulo utiliza e que Jesus também faz aqui. Portanto, O do cumprimento, não é? esta ideia de cumprir. Ora, o que Jesus está a dizer é que ele veio cumprir alguma coisa que estava estabelecida. Então, não se trata aqui... nós percebemos que a ideia, o objetivo do apóstolo Paulo não é ensinar que a lei tem que ser abandonada, nem dizer que a lei agora, textualmente, é um ponto só, mas que existe uma forma através da qual os crentes conseguem cumprir a lei. Que é exatamente o que Jesus está a dizer. Então, o que tanto o apóstolo Paulo como Jesus fazem, ao usarem a expressão cumprir a lei, é não retirar o valor da lei, mas aumentar o seu valor. É como se a fasquia, agora na experiência cristã, a fasquia subiu, não diminuiu. Como é que isto se percebe? Se os judeus sentiam-se constrangidos a olhar a letra da lei e dizer assim, bom, o que é que eu preciso de fazer? E como se não lhes bastasse durante séculos, para não falharem mesmo no cumprimento da lei, o que é que faziam? Iam juntando leis, pequenas leis, que faziam um volume gigantesco, que constrangia completamente a vida das pessoas, que era a forma que eles tinham interpretado que significava guardar a lei. Por exemplo, se a lei dizia, lembra-te o dia de sábado, tens que guardar, portanto, o dia de sábado, eles diziam, bom, se isto é para guardar o dia de sábado, então nós vamos ter que encontrar aqui maneiras de ver quantos passos podemos dar, até onde é que podemos ir, o que é que podemos ou não podemos fazer. Mas nós vemos agora, podemos avançar aqui para perceber que esta expressão, plero, que é a expressão que Jesus usa, que Mateus registou e o apóstolo Paulo, é muito interessante porque ela significa literalmente encher ao máximo ou até abarrotar, que é uma expressão que nós usamos. Então, o que é que isto quer dizer? Que o conceito de plero, na ideia de cumprir a lei, é o conceito de plenitude ou perfeição. É fazer algo no seu máximo. O que Jesus veio fazer e que o apóstolo está a dizer que amar a Deus e amar ao próximo é o máximo que pode ser feito. Logo, a lei, neste caso, o que está a ser feita é a ser colocada numa posição de apelo muito mais profundo ao crente do que meramente cumprir regras. Ele está em profundidade a cumprir a perfeita vontade de Deus. Nós temos 30 segundos para colocarmos isto em prática. Ou melhor, para explicarmos como é que podemos colocar Então, eu coloco talvez isto de maneira muito simples numa pergunta. O que é mais fácil? É olhar para um conjunto de regras e tentar guardá-las, ou é levar uma vida de amor constante pelos outros e por Deus? Nós vamos verificar que, na verdade, esta segunda forma de cumprir a lei, ela é muito mais exigente e muito mais profunda. Jesus subiu a fasquia, Paulo também, não a diminuíram. É este o desafio que está diante de nós. Deixe Deus levá-lo até à plenitude das coisas boas e poder assim usufruir dessa plenitude na sua vida, mesmo se nós temos a limitação de não sermos completos,
mas Deus pode completar-nos e pode dar-nos essa satisfação. Fica aqui o nosso muito obrigado por ter estado connosco em mais um episódio da Escola Bíblica. Ficamos com a certeza de que tudo aquilo que vamos dizendo aqui, extraído da Palavra de Deus, servirá claramente para nos edificarmos e esperamos sinceramente que este papel, este desenvolvimento da sua vida espiritual também possa ser, digamos, algo que você viva diariamente e possa, assim, crescer em Cristo Jesus. Está tudo dito por hoje. Nós voltamos no nosso próximo episódio. Até lá. Fique bem.